Boa noite, turma. Primeiro, tenho que pedir desculpa pela imagem no canto da tela. Eu mexi na configuração do aparelho, não estou conseguindo modificar, então vou ter que ficar figurinha aí no canto, tá bom? Bem, primeira coisa que eu quero que vocês compreendam é que tudo iniciou se falando do processo saúde no Brasil após a 8ª Conferência de Saúde. Antes da 8ª, na década de 80, nós perdíamos, muitas crianças, principalmente lá no Nordeste, por desnutrição, crianças morrendo por falta de saneamento básico, e aí por pessoas, gestores, observar tanta tristeza com a população, resolveu criar um projeto que hoje nós conhecemos como Sistema Único de Saúde e apresentar esse projeto na 8ª Conferência de Saúde. E foi um projeto aceito que se tornou o SUS, que eu e você, que nós utilizamos na atualidade. Tá? Então vamos conhecer quais são os direitos e deveres adquiridos dentro do Sistema Único de Saúde. Primeira coisa que eu preciso entender é esse conceito de saúde. O que seria ser saudável? Primeiro, saúde nunca será a ausência de uma doença, de uma enfermidade, de uma patologia. Porque se eu retiro, imagina se agora nesse momento você está com uma dor de cabeça muito forte. Aí eu vou te oferecer um medicamento para aliviar a dor. Isso vai te tornar saudável? Eu tenho certeza que não. Isso vai aliviar o momento de dor, mas não te torna uma pessoa saudável. Porque existe um motivo para você estar sentindo aquela dor. Mesmo que esse motivo seja a fome, é um motivo da tua dor, né? Então, para mim, ser considerado um indivíduo saudável, eu preciso ter, adquirir uma situação de bem-estar no âmbito físico, mental e social. Se eu tenho uma sequela física, se eu tenho uma sequela na mente, na parte mental, independente de qual sequela, ou se a minha sequela é social, eu não tenho indivíduos saudáveis dentro de uma sociedade, tá bom? O artigo 196 nos diz que saúde é direito de todos, mas que também é dever do Estado, garantido mediante políticas sociais, e econômicas que vão visar uma redução do risco da doença, da patologia. Essa primeira frase já completa de cima, porque diz que que saúde é um direito e que tem dever. Direito meu e seu a ter saúde e dever do Estado de oferecer essa saúde. Se ser saudável é estar bem física, mental e socialmente, então o Estado ele tem que adquirir condições em que a população tenha uma boa vida física, mental e social, E aí, também, esse direito à saúde, quando ocorre o agravo, alguma situação, é um direito da pessoa ela ter um acesso universal, igualitário, a ações e serviços, E nesse âmbito, de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, tem que ser garantido. Quando eu perco a minha estabilidade em alguma área, eu tenho que ter uma promoção que vai me levar a adquirir um outro emprego, a adquirir uma nova condição de saúde, uma proteção para eliminar a possibilidade de um agravo, e se houve o estado de agravo, eu preciso ter a garantia da recuperação, tá bom? O artigo 197 é uma relevância pública, de ações e serviços na saúde, tá? Mas cabe também ao poder público dispor, de acordo com a lei, sobre as suas regulamentações, precisa fiscalizar, controlar, devendo sua execução ser feita diretamente através de terceiros e também pela pessoa física, jurídica, de direito privado. Então, todos precisam participar. Então, lá no artigo 97 diz que é direito da população e dever do Estado, mas também diz que ele precisa, ter relevância em ações e serviços, que precisa ser regulamentado e fiscalizado. Quem fiscaliza? Existe uma fiscalização, tá?
Então, nós precisamos entender que a saúde existe, o SUS foi implementado, é um direito seu, é um direito, né? O Estado ele tem que adquirir, mas a população precisa fiscalizar todos os seus direitos, fiscalizar, saber votar, né? Saber votar, colocar uma pessoa com integridade para fazer melhoria, né? Principalmente em saúde, o indivíduo ele não vive se ele não tem saúde, não consegue uma sobrevida, né, de qualidade. Se ele não tem condições de saúde, ele não consegue uma sobrevida. Se o indivíduo não tem educação, ele não consegue entender que ele precisa lutar pelos seus direitos. A educação não é só aquela secundária, né? Não é só a secular, aquela que está lá na escola. A educação ela vem de casa. Então tem certos princípios que a gente já tem que começar a introduzir na vida dos pequenos para que quando eles cresçam, eles saibam lutar pelos seus direitos. E sabe também adquirir, né? Sabe também respeitar os deveres, saber o que são o seu limite e saber o que é seu e respeitar o limite do outro. Isso está faltando muito na população, tá? A arte e a ciência de prevenir a doença, prolongar a vida, promover saúde e a eficiência física e mental mediante o esforço organizado da comunidade, abrangendo o saneamento do meio, o controle de infecções. Peraí, vamos devagar. Primeiro, a arte e a ciência. A arte é a ciência de prevenir a doença. Na verdade, ela é a arte e a ciência de prevenir a doença, prolongar a vida, promover a saúde e a eficácia física, mental, mediante esforço organizado do meio da comunidade. Então, é uma arte, né? Você saber viver, prevenir agravos, né? Prevenir doença, prolongar a vida do indivíduo, promover a saúde, com eficácia em todos os âmbitos, né? Porque se saúde é física, mental e social, então tem que promover saúde em todos os âmbitos. Mas para isso eu tenho que entender que o meio externo, ele agrava o meio interno. Então, ó, o que vai abranger essa primeira parte da frase? Saneamento básico, né? Controle de infecções. Educação dos indivíduos de serviços médicos, educação, muitas das vezes introdução de princípios, tá? Enfermagem para o diagnóstico precoce de pronto atendimento das doenças. Por quê? A enfermagem, gente, muitas das vezes a patologia antes de chegar no médico, ela é detectada dentro da enfermagem, ou pelo técnico, ou pelo enfermeiro, vai ser detectada. Quem vai fazer a anamnese, quem vai fazer o histórico do paciente é a equipe de enfermagem. Então, muitas das vezes nós detectamos. Às vezes a criança está ali desnutrida. Por quê? Eu já detecto que é uma família mais empobrecida, que está morando em condições de vulnerabilidade. Pronto, já consigo ajudar. Planejar um cuidado para essa família, tá? Aí já envolve, né, essa própria estrutura social. Eu preciso assegurar, né, a cada indivíduo dessa sociedade pelo menos um padrão de vida adequado para uma manutenção de saúde. O que seria o padrão de vida adequado para a manutenção de saúde? Emprego, renda, moradia, alimentação, água de qualidade, saneamento básico. E ensinar o que é lazer, ensinar que é importante educar, né? E tudo isso. SUS tem um pouco mais de 30 anos, né? E durante esse período todo do SUS, quais foram os avanços? O que você observou desde a 8ª Conferência de Saúde? Quais foram os avanços do Sistema Único de Saúde? Será que houve? Vamos entender os objetivos do SUS. O objetivo é promover saúde, tá? Direito de todos e dever do Estado. Direito de todos. Então, o Estado tem o dever de promover saúde. O Estado tem o dever de proteger a população. O Estado tem o dever de recuperar a saúde do indivíduo ou da comunidade, né? Então, nós precisamos saber que existem leis que asseguram o direito da população, que eu, como profissional da área de saúde, como equipe de enfermagem, eu sou responsável pela integridade e recuperação da saúde e que eu preciso planejar cuidados.
organizar, tá? Epidemiologia. O objetivo epidêmico nada mais é que descrever os agravos que ocorrem com a população. A epidemiologia nunca foi tão usada como na Covid, né? Quais são os agravos que nós observamos todos os dias na televisão? Número de mortes, número de contaminados, né? E com esses números de mortes, número de contaminados, a ciência consegue planejar cuidados, né? De minimizar a quantidade de mortos. Mas para isso precisa da ajuda da população. E aí, o que tu acha que está acontecendo? Agora entendeu por que eu pedi para vocês fazerem a atividade semana passada? Apontar causas. Qual é a causa do aumento de números na Covid no Brasil? Da Covid no Brasil. Orientar o que seriam, quais foram as orientações no período da Covid aqui no Brasil. Indicação de meios de controle. Meio de controle da Covid no Brasil e no mundo é a utilização de máscara, distanciamento social, né? Entre outras coisas. Então, esse é o trabalho da epidemiologia. Montar dados para planejar cuidados, tá? Aí, ó, diagnóstico de saúde, a epidemiologia procura estudar possíveis associações entre os fatores de risco e seus agravos, tá? Primeiro, ela vai diagnosticar a saúde da população através de informação da situação do local, da comunidade, pandemia mundial, do mundo, né? Investigação de fatores que influenciam a situação de saúde, o que influencia a saúde na crise da Covid. Avaliação de programas e procedimentos preventivos e terapêuticos que visam alterar a situação encontrada. Então, avaliação dos programas. Quais são os programas que são utilizados, né? Preventivos, orientações segundo o Ministério da Saúde para a prevenção da disseminação em massa de uma patologia mundial, né? Terapêuticos, apoio médico, apoio psicológico, tanto para a equipe de saúde quanto para os seus familiares, né, que estão perdendo, porque é aquela coisa, né, a gente não entende enquanto não está no meio. Se entra no meio, você começa a compreender o que está acontecendo com o Brasil, não é verdade? Quem é um agente infeccioso? Agente infeccioso são os micro-organismos, são seres vivos capazes de parasitar, hospedar o homem, tá? Fazer o homem de seu hospedeiro. Exemplo, bactéria, fungos, protozoários e vírus. Então, as mãos, ela carreia, né? Vocês já ouviram falar muito no termo contaminação cruzada em ambiente hospitalar. Você não faz a higienização das mãos, sai encostando em tudo e vai direto para o paciente. Você vai pegar bactérias, vírus, fungos e protozoários e levar para a beira do leito do paciente, fazendo o agravo da saúde do paciente. Isso é uma coisa muito séria. Como é o modo de transmissão? O que é modo de transmissão? É o modo como esse agente infeccioso, quem é? É o micro-organismo. Ah, professora, quem é o micro-organismo? Bactérias, fungos, vírus e protozoário, né? Então, é o meio ou modo com que o agente infeccioso transmite para o seu hospedeiro. Ele vai se hospedar dentro do homem, né? Seria a porta de saída ou entrada para o hospedeiro, tá? Os principais mecanismos de transmissão são, primeiro, transmissão direta. É a passagem imediata do agente infeccioso, vírus, bactéria, protozoário ou fungo, né? Direto para o hospedeiro. Isto é, pelo ar, ao falar, beijar, através de relações sexuais, contatos com mucosas. Tudo isso vai fazer a transmissão direta do vírus, da bactéria, do fungo. O que está acontecendo agora nesse momento de pandemia? Será que a nossa transmissão nesse momento é direta? Transmissão indireta. Se a direta é o contato, a transmissão indireta, esse agente infeccioso necessita de um elo, tá? Para atingir o hospedeiro. E aí ele vai utilizar um veículo de transmissão,
Quem são eles? Objetos contaminados, fomites e vetores, tá? Então, tudo isso vai se transformar como veículo de transmissão. Transmissão vertical. Essa é a mais simples, acho que todo mundo já sabe, né? É quando se existe uma doença infecciosa já no hospedeiro, né? E essa mulher está gestante, e essa transmissão ela vai da mãe direto para o feto, ainda no útero, ou no recém-nascido durante o parto, tá? As principais vias de contágio são a gestação, durante o período gestacional, ou trabalho de parto propriamente dito, né? E durante a amamentação. Então, tem 3 vias de transmissão vertical. A criança ela pode ser contaminada dentro do útero, ela pode ser contaminada durante o trabalho de parto e ela pode ser contaminada na amamentação. Esse risco pode ser diminuído com medicações e medidas na dose certa, que é o que acontece, né, com várias doenças que são transmissíveis nessa transmissão aí mãe-bebê, chamada de transmissão vertical. Então, como é o contágio? O contágio ele pode ser direto do útero, no momento de parto e durante a amamentação. Reservatório é o local onde o agente infeccioso vive. Ali ele vai se multiplicar, ali ele vai crescer, e este local pode ser um reservatório. E aí a gente lembra muito de quem? Do Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, tá? E que também transmite outras doenças. Resistência. Resistência, a gente vê muito resistência medicamentosa, né? Aí, ó, nessa placa, você observa as superbactérias, tá? A evolução, o crescimento das superbactérias. É um conjunto de mecanismos corporais que servem de defesa contra o agente infectante, tá? Ele vai trazer resistência. Então, o meu corpo vai servir, né? Junto com o meu mecanismo de defesa, lá no agente infectante, trazendo uma mutação e transformando essa bactéria em uma superbactéria. No lugar de matar a bactéria, ela alimenta e transforma numa bactéria multiresistente que vai levar ao óbito os indivíduos. Suscetibilidade é o estado de qualquer pessoa ou animal que não possui resistência contra um determinado agente. É o que está acontecendo agora. Quem é resistente à patologia mundial? Não tem. Então, eu preciso ter prevenções, porque resistência não existe. Tá bom? Então, todos nós somos suscetíveis a adoecer. Bom, nesse momento é muita informação. Nós estamos parando aqui um primeiro momento de aula. Eu vou passar algumas videoaulas para vocês poderem fixar todas as informações que foram dadas até o momento. E depois eu retorno com o segundo tempo de aula para poder a gente fechar todas essas informações, tá bom? E vou passar uma atividade do SUS. Até mais. E desculpa aí o tamanho da tela. Tchau, tchau.